Fala, gurizada gremista ligada no canal Feitos Imortais. Bem-vindos ao Boteco Imortal, novo quadro do canal, onde eu vou estar aqui tendo aquelas discussões intermináveis de boteco, né? Para definir quem é maior, quem é melhor, quem jogou mais, se tal jogador é ídolo do Grêmio ou não é, enfim, aquelas resenhas, né, que são regadas à cerveja, que está aqui do meu lado, minha companheira, que obviamente vai estar comigo no boteco sempre. E aquelas discussões, então, né, que a gente tem no boteco, aquelas resenhas que todo amante de futebol, né, todo torcedor apaixonado tem, né, junto aos seus amigos, né, enfim, né, aquele clima gostoso mesmo de boteco, e é o que a gente vai tentar simular aqui, né, nesse quadro. Por isso o cenário está todo especial aí, né, enfim, trazendo aí uma ambientação aí daqueles botecos tradicionais e antigos, né, enfim, para a gente fazer a primeira discussão, né, do Boteco Imortal. E aí, o que vai ser diferente aqui nesse boteco, né? É que a gente não vai só lidar com a subjetividade, com a opinião, a gente vai trazer muito número, muita informação para decidir de fato, né, o que a gente vai estar resenhando, conversando aqui nesse boteco. Então, comentem, compartilhem, enfim, né? Concordem, discordem, mas o que eu queria mesmo é que o boteco seguisse, né? Seguisse nos comentários, né? Então, eu vou dar minha opinião, né? Vou chegar a uma conclusão para cada, né, vez que a gente for fazer esse quadro, e eu quero, claro, a opinião de vocês também, se vocês concordam, se discordam, enfim, deem, né, também os seus números, vocês podem ter números que eu não tenha, enfim, mas de fato eu quero trazer as coisas com o maior detalhamento possível, com o maior número de informações possíveis para a gente fazer aqui essa resenha, esse boteco crescer cada dia mais, beleza? Então, solta a vinheta que nós vamos para o primeiro vídeo do Boteco Imortal. Bom, gurizada, como vocês podem ver, cervejinha já está servida, vou tomar um golinho. E a gente vai começar a nossa resenha, a nossa conversa de boteco aqui no Boteco Imortal. E qual é o tema, então, né, da nossa resenha de hoje, tá? Quem é o grande pifador, o grande garçom do Grêmio no século? O cara que mais deixava os companheiros, os artilheiros na cara do gol. Quem foi, né, na verdade, o melhor nisso no século gremista? Então, assim, galera, para a gente colocar também alguns pontos importantes, tá? Obviamente, eu não vou dizer aqui quem foi que deu mais assistências, tá? Não é uma lista isso. A gente vai realmente definir de acordo com os critérios estabelecidos aqui pelo canal Feitos Imortais, beleza? Então, assim, galera, no século, a gente teve muitos grandes jogadores passando pelo Grêmio, né? Jogadores de seleção como o Zinho, como o Marcelinho Paraíba, como o Jonas, como o Everton Cebolinha. Tivemos, né, laterais fantásticos como Anderson Lima, Gilberto, enfim, uma série de jogadores de muita qualidade que passaram pelo Grêmio. Mas eu não quero enrolar muito aqui, né, nesse primeiro episódio, né, de Boteco Imortal, tá? A verdade é que, assim, a disputa, tá, para ver quem é o grande pifador, o grande assistente, o grande garçom, né, de fato, né, do Grêmio no século vai ser entre três jogadores, tá? Simplesmente três jogadores, tá? Tcheco, Douglas e Luan. E por que são somente esses três jogadores, tá? Primeiramente, tá? Por um critério assim subjetivo, que é menos valioso aqui no nosso boteco, a gente sempre vai colocar os critérios objetivos de números acima, mas assim, subjetivamente, tá falando, para tu ser um pifador, para tu ser um cara que deixa os companheiros na cara do gol, tu tem que jogar, né, em algum momento ou em todo momento da tua passagem na faixa central do campo, armando o jogo, né, de fato atrás dos atacantes, né, recebendo a bola dos volantes para pifar os companheiros, os artilheiros, os atacantes do Grêmio, enfim. Então assim, vamos dizer que tivesse um lateral que tinha muitas assistências, não é isso que a gente está procurando, né? A gente não está procurando o lateral com mais assistências, o lateral que mais bem cruzava. A gente está procurando aquele cara que recebia a bola e com muita criatividade
deixava os companheiros na cara do gol. Quem foi o melhor nisso do Grêmio no século? Então, esses três certamente em algum momento fizeram essa função. Claro, em algum momento também, por exemplo, o Luan. O Luan é o melhor exemplo disso. O Luan já jogou, né, como atacante, ao lado do centroavante, já jogou ali até na posição mais avançada, à frente do centroavante, mas ele, em muitos momentos, né, fez a faixa central do campo ali, né, recebendo a bola no meio campo para armar as jogadas, tá? Então, assim, esse é o primeiro critério, tá? E agora, de fato, o critério objetivo e mais importante é o seguinte: eles são disparadamente os três maiores assistentes do Grêmio no século, tá? Para vocês terem uma ideia, o quarto maior assistente do Grêmio no século é o Everton Cebolinha com 34 assistências, tá? E esses três, os três, tá? Eles têm mais de 50 assistências. Então, assim, não tem, né? Não tem dúvida de que eles são, né, os grandes finalistas, vamos dizer, aqui do nosso primeiro Boteco Imortal. Então, a gente vai falar então dos números deles aqui individualmente, né? E a gente vai entrar num consenso, chegar na decisão final de quem de fato quem foi, né, o melhor, né, garçom, pifador, o cara que mais deixava os companheiros na cara do gol aqui no Grêmio no século. Tô aqui com uma colinha, né? Então, ó, isso aqui é um pouquinho diferente do boteco, né? A gente não vai com caderno e caneta para boteco, mas aqui a gente tem que ter uma colinha, porque senão, né, a cabeça também não consegue guardar todas as informações. Mas então vamos lá, vamos falar então um por um, né, de cada um desses três, para a gente ir, né, chegando na nossa decisão final de quem é o grande pifador do Grêmio no século, tá? Então vamos lá, começando então, ordem cronológica, tá? O Tcheco, tá? O Tcheco, ele é o grande assistente do Grêmio nos anos 2000, é o cara que mais deu assistências no Grêmio nos anos 2000, tá? Foram 53 assistências em 181 jogos, tá? Isso dá uma média de 0,29 assistências por jogo, ou seja, a cada 3, 4 jogos o Tcheco dava uma assistência, tá? Então é um número bem alto, bem considerável, tá, do Tcheco. Já o Douglas, tá? O Douglas ele tem 55 assistências em 253 jogos, tá? Um parêntese rápido no Douglas, tá? Para fazer esse levantamento que eu fiz, tá? Eu considerei então qualquer toque na bola, tá? Qualquer toque na bola antes de outro jogador fazer o gol, uma assistência. Então o Douglas, por exemplo, nessas 55, tá? Ele tem uma assistência que é um escanteio, que a bola desvia ainda na zaga e vai pro jogador fazer o gol, acho que é o André Lima, tá? E tem uma assistência que é uma cobrança de falta ensaiada. Ele só rola e o jogador faz o gol. Acho que o Jonas, se não me engano, também. Então, assim, eu considerei tudo, tá? Mas, assim, pode ser que alguém não vá considerar isso como assistência, mas, assim, foi o meu critério não só para o Douglas, mas para todos. Então, foram ali 55 assistências, tá? Em 253 jogos. Então, uma média de 0,22 assistências por jogo. Ou seja, a cada 4, 5 jogos, o Douglas dava uma assistência, tá? E o Luan, para finalizar, então, deu 63 assistências em 297 jogos, tá? Uma média, então, muito próxima do Douglas, de 0,21 assistências por jogo, tá? Então, que a gente vê nesses primeiros números, tá? O Tcheco é o jogador que tem a melhor média de assistências por jogo. Acho que essa é uma informação que vai surpreender bastante, né? É o cara que mais conseguia dar assistências, né, com mais frequência. E o Luan, em números absolutos, ele é o que mais deu assistências no século, tá? Então, se um dia a gente for fazer uma lista, assim como, quem é o artilheiro do Grêmio no século? É o Diego Souza. Quem é o grande assistente, quem é o maior assistente do Grêmio no século, no sentido de números frios, é o Luan, 63 assistências. Mas aqui a gente não está definindo isso. A gente não quer saber quem simplesmente deu mais assistências. A gente quer saber quem era o cara para isso, quem era o melhor nisso, né? Então, por exemplo, o Diego Souza não é o melhor centroavante do Grêmio no século, né? Eu diria que o Suárez já ocupou esse posto. Então, assim, se a gente for fazer quem é o melhor centroavante, não quero saber só quem fez mais gols, entendeu? Então, esse é o intuito aqui do Boteco, a gente adentrar nos números e ver de fato quem desempenhava melhor essa função, tá? Então, o
que a gente viu aqui? Tcheco com a melhor média de assistências, Luan com o maior número de assistências. Aí a gente vai pensar então, puxa, então o Douglas já sai em desvantagem, acredito que o Douglas está fora da disputa. Pois não, eu vou dizer que quem está fora da disputa é o Tcheco. E por que o Tcheco está fora da disputa, galera? O Tcheco está fora dessa disputa por conta da dependência muito grande, tá, das assistências por bolas paradas, tá? Então assim, ó, a gente adentrou, né, em cada uma dessas assistências dos três jogadores, tá? E vocês vão ver que está bem detalhado mesmo. Então assim, o Tcheco, tá, das 53 assistências, uma delas eu não consegui identificar como foi, tá? Porque não tinha de fato nenhum registro, ok? Mas, então, das 52 assistências identificadas, 26 assistências foram em bolas paradas. Ou seja, metade das assistências do Tcheco foram em bolas paradas, tá? E assim, primeira coisa que isso mostra, né, que o Tcheco em bolas paradas era fantástico. Ele realmente, assim, cobrando escanteio e cobrando faltas laterais, né, cobrador de bolas paradas cruzadas, vamos dizer assim. Se um dia a gente for fazer um boteco, quem é o melhor cobrador de bolas paradas da história do Grêmio, assim, tirando assim faltas diretas para gols, né, realmente faltas para a área, ele vai estar na briga da história do Grêmio. No século ele é disparado o melhor nisso. Ele realmente foi fantástico nisso, tá? Então, ele deu essas 26 assistências em bola paradas, e isso para mim tira ele da disputa. Por quê? Porque o que a gente quer aqui é aquele cara criativo, é o camisa 10, né, da moda antiga, que recebe a bola do volante, né, tá sem muito espaço, acha um espaço, né, que coloca a bola por trás da zaga, né, que, enfim, deixa o companheiro na cara do gol quando ninguém espera que isso vá acontecer, né? Então, assim, o Tcheco, por mais que ele também tenha feito isso, afinal, o número de assistências dele é bem alto, né, até mesmo com bola rolando, né, no jogo normal, né, ele dependia muito da bola parada. E ele também dependia muito de cruzamentos, porque, claro, além da a bola parada já é um cruzamento, né? No geral, tá, das 53 assistências dele, 29 foram para gols de cabeça. A gente imagina que assim, gol de cabeça dificilmente vai ser uma assistência que é uma pifada. O que a gente quer aqui é a pifada, é o suco da assistência, né? Então, 29 para gols de cabeça foram assim, né, diria que 29 cruzamentos, né? Provavelmente são 29 ali cruzamentos para a área. Então, assim, não é o que a gente quer. O que a gente quer é o cara que botava o companheiro na cara do gol, né, com a bola no chão, a bola ali, né, rolando e deixando o companheiro na cara do gol. Então, o Tcheco, ainda que tenha a melhor média de assistências, ele está fora da disputa porque ele realmente tinha uma dependência muito grande das bolas paradas, o que é um grande mérito dele, afinal ele era um cobrador de bolas paradas fantástico. Mas assim, não é o que a gente está procurando aqui, então a gente vai ficar entre Douglas e Luan, e aí a gente vai adentrar nos números deles, comparando um a um, para a gente entender quem de fato é o grande pifador do Grêmio no século. Vamos adentrar nos números, então, do Douglas e do Luan. Então, os primeiros números que a gente viu repassando, né, são muito parecidos, né? O Douglas 55 assistências, o Luan 63, mas na média, o Douglas com 0,22 assistências por jogo, o Luan com 0,21 assistências por jogo. Então, se a gente for ir estabelecendo critérios, né, o Luan tem mais assistências, e assim, o critério de longevidade também é importante, né? Então, ele jogou mais, por isso deu mais assistência, tudo bem, mas ele, né, se um cara fica 1 ano e o outro cara fica 10, né, e aí a média de quem ficou 1 ano é maior, eu não vou considerar só a média, eu tenho que considerar a longevidade. Quanto tempo ele ficou distribuindo assistências, fazendo esse trabalho de dar assistências pros companheiros, né? Então, o Luan, ele também, isso é um mérito. Então, eu diria que nesse primeiro critério, o Luan sai em vantagem, né? Tem mais assistências. O Douglas sai em vantagem, embora mínima, sai em vantagem na média, um pouquinho maior que a do Luan, mas, enfim, é bem parecido. Então, a gente tem que adentrar nos números dos dois, tá? Então, fazendo a comparação. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o Tcheco, tá? Vamos observar qual é a dependência das bolas paradas, tanto do Douglas quanto do Luan, tá? Então, o Douglas, tá? Das 55 assistências, 23 foram via bolas paradas, tá? Então, ou faltas cruzadas para a área, ou escanteios, tá? Ou seja, 42% das assistências do Douglas foram em bolas paradas, tá? Já o Luan,
Das 63 assistências, ele tem 13 assistências em bolas paradas, 21%. Então, assim, é uma vantagem do Luan. É mais um critério que o Luan tem vantagem, porque ele dependia menos de bolas paradas do que o Douglas. O Douglas, né, chegou ali num número de 42% de assistências em bolas paradas, o Luan somente 21%, ou seja, o Luan deu mais assistências, né, com a bola em jogo, com a bola rolando, tá? Então, vamos lá, a gente não desiste aqui, a gente vai até o fim, a gente não vai definir por isso que o Luan é o grande pifador do século, a gente ainda vai entrar em mais critérios. Então, vamos lá. Então, se 23 assistências foram em bola paradas, do Douglas, né, falando do Douglas, 32 foram com a bola rolando, tá? E aí, o que acontece? O que eu achei importante definir, tá? O Luan é um cara, né, e eu achei importante definir isso por conta do estilo de jogo do Luan, tá? Por quê? O Luan é um cara que por muitas vezes aparecia em todos os lugares do campo, né? Ele vinha, pegava a bola, ele vinha do lado do volante, pegava a bola e fazia o jogo rodar. Ele fazia isso muitas vezes, né? E aí o que acontece? O Luan tem muita assistência também para gols de fora da área. E não é isso que eu estou buscando. Eu não estou buscando isso. Então, o Luan, tu pode ver aí, das 63 assistências, tem algumas assistências que é um toque para o lado e o Wallace solta uma paulada, entende, de fora da área. Isso não é a pifada, né? Vamos lá, vamos estabelecer que a gente está querendo é buscar a pifada, aquele momento que deixa o jogador, o atacante, na cara do gol. O Luan tem muita assistência que é passe para o lado e o Wallace lá foi lá e soltava uma pancada e era gol. Era uma assistência, tem que contar, mas não é a pifada. Então, também fui buscar isso, tá? Então, vamos lá. Douglas, tá? 25, tá? Das 32 assistências com a bola rolando, 25 foram para gols dentro da área, tá? Já o Luan, das 50 assistências com bola rolando, 35 foram para gols dentro da área, tá? Então, é assim, de novo, né? Ainda que o Luan tenha essa característica, o Luan tem um critério a mais para ele. Por quê? Foram mais assistências para gols dentro da área. Mas aí eu vou de novo, tá? Não, mas eu não quero saber cruzamentos, porque tem muita assistência para gol dentro da área que é cruzamento, para gol de cabeça. Então, eu estou indo o mais fundo, vamos dizer, que eu posso dentro dos números. Então, vou até pegar uma canetinha aqui, ó, que eu tô aqui com a colinha. Então, assim, o Douglas, tá? Das 25 assistências para gols dentro da área, 23 foram para gols, exceto gols de cabeça, tá? E aí a gente vai chegar no número, essa caneta aqui tá ridícula, né? Mas enfim, a gente vai chegar no número, tá? Que a gente quer, tá? Que é um número de 0,09 pifadas por jogo, tá? Basicamente, esse é o número que eu quero chegar, tá? Então ele dava em média 0,09 pifadas por jogo, tá? Vamos dizer que esse é o número de fato que eu quero, tá? Já o Luan, então das 35 bolas, né, assistências que ele deu para gols dentro da área, 32, né, foram para gols que não foram de cabeça. E isso dá um número de 0,11 pifadas por jogo. Então, um 0,09 pifadas por jogo, o outro 0,11 pifadas por jogo. O Luan acaba levando a vantagem, tá? Então, vamos lá, galera. O que a gente observa aqui? Exceto uma média de assistências geral por jogo, né, em que a vantagem é bem pequena, todos os critérios o Luan leva vantagem, em absolutamente todos. Ele tem mais assistências, né? Então é mais longevo, isso também é um mérito. Ele tem mais assistências com a bola rolando, né? E não depende tanto de bolas paradas. Ele tem mais assistências para gols dentro da área, né? Que é o que a gente quer. A gente não quer assistência para gol fora da área, tocou pro lado e o cara soltou uma paulada é gol. Não, não é isso que eu quero. E ele tem mais assistências para gols de dentro da área com o pé direito ou com o pé esquerdo, né, que não sejam de cabeça, que não sejam cruzamentos. Então, o Luan tem mais pifadas por jogo, tem mais pifadas no geral, vamos dizer assim, né, que é o que a gente quer, pifadas, e uma média melhor de pifadas. Então, assim, galera, quando eu comecei a levantar os números, tá? E quando eu tive essa ideia, quem que eu imaginei que venceria o quadro, né? Que seria
declarado por mim aqui, na minha visão, o pifador, né, do século, o Douglas. Por quê? Por conta de toda a aura que tem em cima do Douglas, de ser o último 10, de ser aquele cara que está ali no meio do campo, né, parado, sem fazer nada, e do nada recebe uma bola e deixa o cara na cara do gol. E de fato ele fez muito isso, tá? Só que pelos números, a gente observa que o Luan fez mais vezes, com mais frequência e com a mesma qualidade, tá? Porque assim, se a gente vai entrar aqui num ponto de boteco, falando critério subjetivo, tá? Eu acho que o Douglas ele tem vantagem em dois critérios, tá? Só que eles não são maiores que todos esses números, tá? Mas eu vou colocar os dois critérios que eu acho que o Douglas tem vantagem, tá? Primeira coisa, tá? A plasticidade das assistências. Realmente, assim, a forma como o Douglas dava assistências, cara, pô, tem assistência de letra dele, que é assim, fenomenal. E é uma assistência mais assim, mais lenta, parece mais genial, assim, né? Pegou a bola ali, né? Pensou ali, pá, deixou o cara na cara do gol, assim, do nada. É uma coisa assim, ele tá recém tocando a bola quando vê, pifou o cara. Ele tem alguns momentos brilhantes, né? Uma assistência pro Cebolinha na Copa do Brasil, que o Cebolinha infelizmente perde o gol, que ele dá uma assistência de calcanhar, de costas, é uma coisa assim inacreditável, assim. Então assim, a plasticidade do movimento do Douglas, realmente eu acho que é mais plástico do que o Luan dando assistências, que é uma coisa mais dinâmica, né? Pegou a bola, dominou, pá. Só que o Luan também fazia pifava os caras, né? O Cebolinha, a gente tem ali, tem vídeos, né, que eu tenho aqui no canal, né? O Cebolinha recebeu várias bolas atrás, nas costas da zaga do Luan, só que era uma coisa mais dinâmica, né? Mais assim, pegava a bola rapidinho e pá, né? Pifava, né? E o Douglas não, né? Aquele cara um pouco mais, né, lento ali, quando vê ele tirava uma jogada mais plástica para fazer assistência. Então, realmente isso fica no imaginário do torcedor, isso fica na cabeça do torcedor que, puxa, o Douglas é um grande pifador, né? Então, esse é um critério que, né, acaba o Douglas levando vantagem. E outro critério também, que é bem importante, é que, assim, o que acontece? O Douglas, ele tem 3 assistências na campanha do título da Copa do Brasil de 2016. Uma delas, uma assistência de letra. Então, assim, uma campanha que terminou em título foi marcada por algumas assistências do Douglas. E o Luan acaba que não teve assistências, por exemplo, na campanha da Copa do Brasil de 2016, não teve nenhuma, se não me engano, não teve nenhuma. E em 2017, na Libertadores, eu acho que ele tem assistência só na primeira fase. Então, no mata-mata ali, que é a parte que mais marca, ele não tem assistências. Então, ele marca, obviamente, pelos gols que ele fez. Então, assim, não fica tão gravado na nossa memória, né? Não fica ali, tipo, cara, o Douglas tem aquela assistência de letra que é o primeiro gol, de uma campanha, né, de título de Copa do Brasil, né? O Luan acaba não tendo, né, numa Libertadores, por exemplo, o que a gente lembra do Luan é o gol, né, de cavadinha, né, o gol contra a atuação contra o Barcelona, e aí ali não tem uma assistência absurda, tem realmente lances de gols. Então, acaba ficando na nossa cabeça e acaba ficando na minha. Né? Quando eu comecei a levantar esses números, quando eu comecei a fazer esse projeto, esse quadro, eu pensei, cara, o Douglas vai ser o pifador do século. Ele era o cara que mais sabia fazer isso. Só que assim, não tem como negar. Quando tu olha número a número, o Luan leva vantagem em praticamente todos. Né? E aí acaba que a gente, se eu disser aqui que o Douglas é o pifador do século, eu posso dizer, como camisa 10, como armador, ele é o meu preferido, né? Nesse sentido de pifar os companheiros. Poderia dizer isso. Nem sei se é, mas poderia dizer isso, porque aí é gosto pessoal. Só que assim, quando eu vou olhar número a número, e aí eu vou fazer uma análise de fato racional, de fato, de assim, sem ser a minha preferência, e sim o que aconteceu de fato, não tem como eu dizer que o Douglas fazia isso melhor e mais vezes que o Luan, porque em números isso não se sustenta. O Luan tem mais assistências, dependia menos de bolas paradas para dar assistências, né? Tem mais assistência para gols dentro da área e tem mais assistências para gols dentro da área, exceto cruzamentos. Ou seja, não tem mais o que ver, né? Não adianta. É realmente assim. O Luan, por ter sido um cara que também fez muitos gols, ter sido um cara que é ídolo por tudo que ele fez, né, em relação a gols também, a jogadas, etc., acaba não ficou talvez tão gravado na memória dos torcedores o quanto ele era um grande garçom, um grande pifador, um grande assistente. E, cara, não tem como. O primeiro boteco imortal
né, vai definir aqui, né, eu estou definindo aqui que na minha visão, obviamente, e na visão dos números para mim, né, o Luan é o grande pifador do século XXI gremista. É o grande cara, né, para colocar os companheiros na cara do gol, para dar aquela assistência diferenciada, para dar aquele passe diferenciado, né, para os companheiros. E, cara, é isso. Eu realmente, assim, se tu for ver ali, aqui, galera, assim, o que eu acho legal também, tá? A gente tem aqui vídeos, tá? Dos três, tá? Do Tcheco, do Douglas e do Luan, né? Dando assistências, tá? Tem o Saudade Gremista, que é mais compilado de várias assistências, e também tem os Top Tricolor, né? Onde tem ali as melhores, que eu acho, do Douglas, as melhores do Tcheco, que eu acabei de colocar, e também as melhores, para mim, do Luan. E aí você vai observar que o Luan deu muito passe diferenciado, muita pifada, né? Tem lances, assim, fantásticos do Luan, né? E ele acabou fazendo isso mais que o Douglas, mais vezes que o Douglas, tá? Com a mesma qualidade. Plasticidade é discutível, de fato o Douglas acho que era mais plástico, mas, né, em relação à objetividade, né, de mais vezes fazer, né, e com a mesma qualidade, porque os companheiros chegavam na cara do gol e faziam o gol, o Luan teve mais, até por esse estilo de jogo dele. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos, né? Assistência no Grenal dos 4-1. Ele pega a bola na lateral do campo, tabela com o Dudu, sai pela faixa central e dá o tapa para o Ramiro só fazer o gol. Absurdo, né? Então, já o Douglas ele não tinha essa característica, porque a bola tinha que chegar nele já na faixa central do campo para ele dar o passe. Então, ele não tinha essa característica de puxar a bola, né, antes da faixa central e vir, né, conduzindo para fazer assistência. Ou outro exemplo do Luan contra o Coritiba, que para mim é a assistência mais absurda dele, que ele pega a bola assim, quase que atrás do meio campo e dá um passe no meio de 6 jogadores do Coritiba e deixa o Barcos na cara do gol. Então o Luan não tem como, né? Eu realmente achei que o Douglas seria o pifador do século, mas não é. Não é. O pifador do século chama-se Luan Guilherme. Que bom que ele está conosco de novo, que tomara que ele recupere seu futebol, porque é isso. Um cara que já é um dos maiores ídolos da história do Grêmio, né? Que fez uma Libertadores de 2017 inesquecível, um cara que tem muito gol pelo Grêmio, passou o Renato em gols. Ele, além de tudo, é um cara que deu mais assistências no século gremista e, para mim, pro Boteco Imortal, ele é o grande pifador do Grêmio no século XXI. Mas enfim, gurizada, a verdade é que o intuito aqui, galera, é que eu tenha mais uma forma de interagir com vocês, né? Apesar de todos os pontos, né, que a gente tem que melhorar, claro, em relação a cenário, né, a qualidade de som, de imagem. Como eu falei, eu não sou um profissional fazendo isso, mas o que eu quero de fato aqui é interagir com vocês e é assim trazer informação nova, né? Então, assim, eu tenho muitos dados, né? Eu tenho muitas estatísticas guardadas aqui comigo de gols, enfim, de vitórias, esse tipo de coisa, né? E eu achei que era legal, assim, criar formas de compartilhar isso. E esse foi o primeiro vídeo, vão ter muitos mais, né? Para a gente ter debates aqui acalorados, eu comigo mesmo. E aí, claro, o que importa para mim, galera, é que vocês comentem, tá? Então, quem viu esse vídeo, comente, né? Compartilhe, enfim, mas assim, realmente comente, discordando, concordando. Ah, vai ter alguém que pode dizer, pô, tudo bem, o Lua tem os melhores números, mas, cara, o Douglas era diferenciadíssimo na hora de. Pode ser, entende? Pode ter, cada um ter a sua visão, né? Porque o que acontece? Todo boteco, eu vou trazer números, eu vou trazer subjetividade, como eu trouxe, mas eu vou fazer uma definição, eu vou chegar a uma conclusão. Não, aqui não, ninguém vai ficar em cima do muro, né? Então a gente vai chegar a uma conclusão e aí, é claro que vai ter gente que vai discordar, claro que vai ter gente que vai concordar, e esse é o intuito, esse é um boteco. O boteco, de fato, é, né, conversar com um amigo, né, que está na cadeira ao lado, tomar uma cervejinha, né, e às vezes não chegar a conclusão nenhuma, mas acho que, assim, cada um vai ter uma conclusão. Talvez não vai chegar a uma conclusão em conjunto, mas cada um, sim, vai deixar sua conclusão. Então é importante para mim que você que está aí, né, na tela, né, vendo esse quadro, esse vídeo, também dê sua opinião. Dá tua opinião. Não, eu discordo, eu não acho isso. Ou então eu concordo, caramba, nem sabia que tinha esses números, que legal que o Luan, por exemplo, é o cara que mais deu assistência no Grêmio, não sabia disso. Enfim, é uma série de coisas aí que eu quero que aconteçam ao longo desse projeto e é o primeiro de muitos, tá, galera? Muitos
virão por aí. Eu tenho muitas ideias, tem muito assunto, né? Eu nem preciso ter ideia, tem muito assunto que, né? Pô, será que Jeromel e Kahneman são a maior dupla de zaga da história do Grêmio, por exemplo? A gente vai chegar um dia a essa conclusão, vai ser um tema do Boteco. Isso eu posso adiantar para vocês. Mas, enfim, é isso, galera. Esse é o primeiro. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Deem um feedback, tá, galera? Deem um feedback para mim, porque de fato é uma coisa que eu não costumo fazer, não é muito a minha característica, mas eu tô gostando de fazer isso e de interagir cada dia mais com vocês, beleza? Então é isso. Até a próxima. E vamos lá, né? Tomar uma cervejinha aqui, né? Você toma a sua aí e a gente se vê no próximo boteco, beleza? Abraço.